Balanceamento de equações químicas. Venha aprender com o professor Heráclito. Dando prosseguimento aos nossos estudos de química, nós vamos ver agora como fazer o balanceamento de equações químicas. O que vem a ser balanceamento? Como é que isso acontece? Veja bem, nas reações químicas, conforme a gente viu lá nas leis de Lavoisier e de Proust, a quantidade de átomos nos reagentes tem que ser a mesma quantidade no produto, não é isso? Agora, se nós observarmos aqui nós escolhemos aqui para fazer esse exercício a combustão do propano, né? Nós temos aí o propano que em presença de oxigênio queima, né, e dá origem a dióxido de carbono e água. Nessa reação química, observe que ela não está balanceada. Como é que a gente sabe disso? Vamos contar os átomos. Se você pegar aqui do lado dos reagentes, nós temos carbono. Quais são os átomos? Carbono, nós temos hidrogênio e nós temos oxigênio, certo? Agora vamos contar quantos átomos tem nas moléculas. Nós temos ali 3 carbonos, né, indicado pelo 3 ali. Nós temos 8 oxigênios e 8 hidrogênios e nós temos 2 oxigênios. Se você vir aqui para o lado dos reagentes, ou dos produtos, aliás, vamos ver, carbono aqui, você só tem um, não é isso? Ele não tem índice ali. Hidrogênio, você tem 2 hidrogênios. E oxigênio, você tem o que? 2 aqui, mais um lá, 3. Então, observe que a fórmula está totalmente desbalanceada. Porque, pelo que a gente viu em Proust, a quantidade de carbono tem que ser igual nas duas, nos reagentes, nos produtos, a quantidade de hidrogênio também, a quantidade de oxigênio, ok. Então, a gente acerta isso como? Então, existe o método das tentativas, né? A gente vai usar o método das tentativas, colocando os índices aí para fazer os reajustes necessários. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer, como ponto de partida, é escolher, né? A gente vai escolher então como ponto de partida o elemento químico que aparece em apenas um reagente e um produto, né? Nesse exemplo aí, não seria uma boa ideia iniciar o balanceamento pelo oxigênio. Por quê? Porque ele aparece em 2 substâncias ao lado dos produtos, né? Veja que aparece no dióxido de carbono e aparece na água o oxigênio. Então fica mais complicado de você balancear, começando pelo oxigênio. E já se você observar o hidrogênio e o carbono, eles só aparecem uma vez, né? Ele aparece uma vez no propano, no lado dos reagentes, uma vez no oxigênio e também nos produtos ele vai aparecer no dióxido de carbono uma vez e uma vez na água. Então, a gente vai usar esse critério de escolher o hidrogênio e o carbono para iniciar. Seria melhor qual? O hidrogênio ou o carbono? Aí a gente pensa o seguinte, a gente procura o que tiver índice maior. Ou seja, o hidrogênio ele tem 8 elementos, então seria melhor a gente escolher o hidrogênio, certo? O hidrogênio por quê? Porque no lado dos produtos nós temos 8. O carbono você tem 3, né? Então é melhor escolher o hidrogênio para a gente começar. Então a gente vai para o terceiro passo. Então no terceiro passo, o que é que a gente faz? A gente vai fixar, né? Fixamos um número na frente de cada fórmula que contém o elemento escolhido, de modo que o número de átomos desse elemento no primeiro membro da equação seja igual ao número de átomos desse elemento no segundo membro, para ficar balanceado. Esse procedimento está de acordo com a lei de Lavoisier, né? A massa e, consequentemente, o número de átomos de cada elemento permanecem inalterados em uma reação. Então, se a gente começa... Observe aqui, vamos começar pelo hidrogênio. Se eu colocar o índice aqui, uma molécula de C3H8, que é uma molécula de propano. Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Quantos átomos de hidrogênio? Eu tenho 8. Nessa molécula eu tenho 8 hidrogênios, né? 8 átomos de hidrogênio. Vou botar aqui. Hidrogênio. Então eu vou começar acertando o hidrogênio. Do outro lado, quantos átomos de hidrogênio eu tenho? Eu tenho 2.
Para ficar 8 átomos de hidrogênio desse lado, basta eu colocar o índice 4 aqui, ó. Porque esse 4 maior, ele indica que eu tenho 4 moléculas de H2O, 4 moléculas de água. E como é que eu, se cada molécula tem 2 átomos de hidrogênio, cada molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio, 4 moléculas de água, de H2O, vai ter 8 hidrogênios. Então aí já acerta, certo? Já acerta o número de hidrogênio, certo? Fica a mesma quantidade de hidrogênio nos reagentes e no produto. Observem, eu balanceei aqui os hidrogênios, colocando só esse índice 4 aqui. Aqui eu coloquei o 1, mas quando não tem nada, significa que é 1 mesmo. Um que? Uma molécula de C3H8. Nessa molécula de um C3H8, eu tenho 8 hidrogênios desse lado. E quando eu coloquei o índice 4 aqui, também passou 8 hidrogênios do outro lado. Então acertamos a quantidade de hidrogênio. Agora, porque, gente, aqui, ó, eu tenho que fazer, aqui, quando esse 1 aqui, a gente multiplica 1 vezes 8, né? 1 vezes 8, 8. Aqui, ó, a gente multiplica o quê? O 4 vezes o 2. 4 vezes 2, 8, certo? Agora a gente vai acertar, nós vamos continuar balanceando, né? Na quarta etapa, nós continuamos o balanceamento sem perder de vista que ao colocarmos um coeficiente de acerto de uma fórmula, outros coeficientes em geral podem ser determinados. O 1 na frente desse C3H8 do propano determina que há 3 carbonos, não é isso? No lado dos produtos. Por isso temos de colocar o que agora? Observe, vamos trabalhar com o carbono agora. Se eu coloquei 1 aqui, eu coloquei o 4 aqui. Deixa eu continuar aqui para não... 1 C3 significa que eu tenho 3 átomos de carbono. Só que aqui do lado dos produtos, né? Deixa eu até colocar aqui, ó. Carbono, no caso aqui, ó. Quantos átomos de carbono eu tenho? 1 vezes 3. Eu tenho 3 carbonos, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Do lado de cá, observe que eu só tenho 1 carbono. Como é que eu faço para balancear? Basta botar o coeficiente de 3 aqui. Isso significa que 3 vezes 1 carbono, porque aqui não tem número nenhum, ó, significa que é 1. 3 vezes 1, então neste lado aqui também eu já vou ter balanceado o carbono, certo? 3 vezes 1, 3. Então eu balanceei lá na outra parte o oxigênio e agora balanceei o carbono. Falta a gente balancear somente o quê? Falta balancear somente o oxigênio, que é o quinto passo aí que a gente vai fazer. Então, que índice que coeficiente a gente vai colocar para balancear? Deixa eu continuar aqui. Lá no início a gente colocou 1 aqui, aí eu vou repetindo. Coloquei o 4 aqui, não foi? Para ficar as contas certas, e coloquei o 3 aqui. Agora vamos para o oxigênio. Eu tenho aqui quantos átomos de oxigênio? Eu tenho aqui 2 átomos de oxigênio. Vamos contar do outro lado. Se você for observar aqui do outro lado, eu tenho aqui, ó, quantos oxigênios? Ó? Aqui eu tenho 3 vezes 1, aliás, 3 vezes 2, mais 4 vezes 1. Não é? 4 vezes 1. Se eu fizer essa conta aqui, ó, 3 vezes 2, eu tenho aqui 6 oxigênios, mais 4 vezes 1, 4. Ou seja, eu tenho um total aqui de 10 átomos de oxigênio do lado dos produtos, né? Observe, eu tenho 10 átomos de oxigênio. Agora vamos observar o lado dos reagentes. Nos reagentes eu tenho só aqui, ó, 1 vezes 2. Eu só tenho 2 átomos de oxigênio, então não balanceou o oxigênio. Para eu balancear, basta eu fazer isso aqui. Coloco o coeficiente 5, né? Por quê? 5 vezes 2 vai dar o quê? 5 vezes 2, 10. Então completa aqui 10, o quê? 10
10 átomos de oxigênio também do lado dos reagentes. Balanceando aí toda a equação química. Observem, né? Vocês podem observar que agora ficou igual. Então eu balanceei todos os elementos. Eu balanceei primeiro o hidrogênio, ficou 8 em cada lado, depois o carbono, 3 de cada lado, e depois o oxigênio, 10 de cada lado, do lado esses lados que eu estou falando dos reagentes e dos produtos. Então é assim que nós fazemos o balanceamento de equações nas reações químicas. Até a próxima.